Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Janete Tati e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um dos assuntos mais pedidos aqui do canal ultimamente, que é sobre os passos do pedido de asilo cá na Alemanha. Na verdade, isso é válido para todas as nacionalidades. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O primeiro passo é a solicitação do pedido de asilo, chegar logo, né? Como eu disse, a chegada, chegar logo e dizer, por exemplo, ir à polícia, falar com a polícia. Se a pessoa, por exemplo, chegar de avião no aeroporto, pode falar já no aeroporto ainda com a polícia da imigração e a pessoa será encaminhada a uma sala da polícia ainda no aeroporto e vai dizer, olha, eu vim para aqui por essas razões, assim, 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 e a pessoa vai ser já, a partir deste momento, registrada como refugiada aqui na Alemanha. Outra possibilidade que a pessoa tem é estar aqui, por exemplo, para quem vem com visto de turista, que é o mais comum, acredito eu, para quem vem com visto de turista, deixar passar, claro, o tempo do visto de turismo e ir registrar-se, por exemplo, também na polícia, estações da polícia, ou nos serviços de imigração da zona onde a pessoa está, num centro de refugiados, também na região onde a pessoa está. Esse primeiro registro, a pessoa vai ter que dar os seus dados pessoais. Se a pessoa tiver em posse dos seus documentos, como o passaporte, documentos de viagem, né? Documentos pessoais, documentos de viagem, a pessoa vai entregar tudo, os seus dados pessoais. E em pessoas a partir dos 6 anos de idade também são recolhidas impressões digitais. Esses dados vão ser gravados no sistema deles, um sistema geral, onde todas as autoridades competentes terão alguma coisa a ver com este processo, terão acesso a esses dados pessoais do candidato ao asilo. E algo também muito importante é que esses dados que a pessoa vai dar, os documentos, etc, etc, porque aí, por exemplo, se a pessoa tiver em sua posse o seu passaporte ou qualquer documento, mas principalmente o passaporte, porque esse é o documento que se usa para viajar e é o documento que eles realmente precisam. Se a pessoa tiver o passaporte, neste momento, é nesta recolha de dados que a pessoa vai ter que entregar o passaporte. Ou seja, a pessoa neste exato momento entrega o passaporte a eles e daí só volta a ver o passaporte meses depois do processo ter sido avaliado, depois de haver uma decisão definitiva sobre o pedido de asilo, ou seja, se é sim ou não. Só aí é que a pessoa volta a ver os seus documentos. E a pessoa só volta a receber o seu passaporte meses depois. Ou até mesmo anos. Há pessoas que demoram nesse processo anos sem receber resposta. 1, 2 anos sem uma resposta definitiva, porque às vezes, sei lá, esses órgãos estatais têm muito trabalho, têm muitos pedidos, etc, etc. E às vezes eles priorizam outros casos e vão deixando certos casos mais para trás, o que faz com que muita gente espere muito tempo por uma resposta. Então, a pessoa só volta a receber o seu passaporte quando houver uma resposta definitiva, se sim ou não. Geralmente, quando a pessoa tem o pedido de asilo reprovado, ou seja, quando eles dizem não, não tem motivo, não vemos motivo para ficar aqui, etc, etc, dão sempre os seus motivos, eles justificam. Quando a resposta for negativa, a pessoa também não vai receber o seu passaporte automaticamente, ou logo que receber essa resposta negativa. A pessoa aí tem várias chances, mas vamos chegar aí já daqui a pouco. A pessoa nesse primeiro passo não vai ter uma entrevista já oficial, onde a pessoa vai ter que dar todos os motivos que estão a fazer, pedir o asilo, etc, etc. Vai ser uma entrevista, vamos dizer assim, mais descontraída, mais num sentido de, por que estás aqui? Simplesmente, não vai ser uma entrevista já de avaliação dos motivos pelos quais a pessoa está a pedir asilo, não. Depois desse primeiro passo, depois dessa entrega de documentos, é bem provável que a pessoa tenha que ficar num centro de refugiados. Ainda que a pessoa tenha parentes na zona, na cidade onde está,
a pessoa geralmente, o mais provável é que a pessoa tenha que ficar no centro de refugiados. O Escritório Federal para a Imigração e Refugiados vai comunicar com esse candidato de asilo através desse centro de refugiados, ou seja, eles vão mandar cartas para lá. Para a pessoa ter essa primeira entrevista oficial com o escritório mesmo, com o Escritório Federal para a Imigração e Refugiados, a pessoa vai primeiro receber uma carta e essa carta chega lá no centro de refugiados. Por isso é que geralmente o mais provável é que a pessoa, depois da entrega dos documentos, impressão digital, etc., tenha que ficar no centro de refugiados. E repito, mesmo que a pessoa tenha família na cidade onde está, a pessoa vai ter que ficar no centro de refugiados. E no fim desse primeiro passo, aí a pessoa recebe um papel que é um comprovativo de chegada. Não importa se a pessoa chegou já há 2, 3 meses, 6 meses, mas o comprovativo de chegada vai ser entregue naquele momento como uma pessoa que está a procurar asilo. Ainda não és oficialmente um candidato a asilo. Candidato a asilo é no passo a seguir. Estou a interromper ainda para vos dizer que se estão a gostar do vídeo, cliquem no like. E para quem não está subscrito no canal, subscreva-se no canal porque este canal tem muito boa informação. Agora vou continuar. Nessa entrevista oficial já no Escritório Federal, a pessoa vai ter que formalmente explicar as razões pelas quais está a pedir o asilo aqui na Alemanha. Caso a pessoa não souber falar alemão, que é o mais comum, geralmente quem vem para cá refugiado nunca sabe falar o alemão, então eles têm sempre um tradutor aí disponível para a pessoa poder explicar a sua história, para a pessoa poder contar a sua história, o que lhe aconteceu e quais são os motivos de vir pedir asilo cá na Alemanha. Aí é que começa o processo oficial do pedido de asilo. Aí a pessoa já é um candidato a asilo, ou seja, uma pessoa que pediu oficialmente o asilo e aí o processo começa mesmo a sério. Neste momento a pessoa recebe um outro tipo de documento que é como se fosse uma espécie de visto, mas tem um formato diferente de um visto normal e ali está uma autorização de estadia cá na Alemanha. É uma autorização de estadia cá na Alemanha e isso comprova que tem esse processo de asilo a decorrer. Depois disso vai haver o processamento da solicitação, ou seja, é aí onde eles avaliam os motivos que fizeram a pessoa vir para cá, os motivos que fazem a pessoa pedir asilo, aí eles vão comparar, vão ver quais são as condições políticas e etc do país de onde essa pessoa saiu, do país dessa pessoa. Será que não há mesmo solução? Será que essa pessoa tem mesmo que ficar aqui? Será que essa pessoa não pode mesmo voltar para o seu país? Eles vão avaliar isso tudo, vão tentar comprovar a história, vão entrar em contato com as autoridades do país dessa pessoa para comprovar a validade dos documentos nacionais dessa pessoa. O processo vai decorrer e eles vão analisar todos os dados, vão analisar todas as possibilidades, tintim por tintim. E isso pode demorar 2, 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Depende muito da situação individual, da situação particular de cada um. Durante esse processo, a pessoa pode arranjar um advogado que vai também cuidar desse caso e auxiliar no que for necessário. A missão do advogado é auxiliar no processo, dar orientações de quais são os melhores passos, ver quais são as possibilidades para essa pessoa e contactar também com o Escritório Federal, que é a instituição responsável pelos pedidos de asilo, que pode geralmente ser bastante positivo. Há instituições que ajudam a encontrar advogados que não cobram muito caro por esse trabalho e que a pessoa pode pagar a prestações também, a pessoa não precisa de pagar tudo assim de uma vez, depende muito, por aí uns 500 euros, 600 euros, 700 euros, depende muito do processo de cada um e do pressário de cada advogado, né? Para todos esses passos a pessoa tem direito a certas ajudas, é só a pessoa saber com quem falar e pedir orientações aos sítios
certos. Uma dica que eu queria dar a vocês: é muito importante a pessoa escolher bem o seu advogado. Tudo bem que a pessoa está numa situação de, vamos dizer assim, desespero, porque o asilo geralmente é uma situação de urgência para quem pede o asilo, né? Porque eu acho que ninguém, por livre e espontânea vontade, porque apetece-me pedir asilo, vai pedir asilo na terra do outro. Não. Geralmente, para quem pede asilo, é uma situação urgente e nós, às vezes, naquela pressa e tal, aceitamos logo o primeiro advogado que nos é sugerido, não é? Mas é muito importante a pessoa ter atenção com isso. O mais aconselhável é arranjar um advogado que também seja estrangeiro e que seja competente na sua área de trabalho. Eu acredito que isso é muito importante e faz muita diferença no processo de asilo. Depois disso vai haver a decisão. Geralmente a pessoa é chamada para uma audiência no tribunal. Se a pessoa tiver advogado, vai acompanhada pelo advogado, mas geralmente a pessoa é chamada para uma audiência no tribunal. Aí serão apresentadas todas as razões, os motivos, etc, etc, que levaram à decisão atual do tribunal. Geralmente está lá um juiz ou uma juíza que vai dizer: olha, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, eu acho que cheguei à conclusão que não será aceite, pois não vejo motivos para essa pessoa não voltar para o seu país ou coisa parecida, não é? Sendo a decisão positiva, maravilha, para por aí, daí recebes os teus documentos. Pode não ser naquela hora mesmo, naquele dia mesmo no tribunal, mas brevemente receberás os teus documentos de volta, teu passaporte, o que entregaste, e receberás também uma autorização de residência, né? De residência legal cá no país. Ou, no caso do pedido ter sido rejeitado, a pessoa pode recorrer. Aí é que eu vos digo que o papel do advogado é muito importante nesse aspecto, porque caso o pedido for negado e o advogado tiver que recorrer, esse advogado vai ter que ser bem competente e estar sempre em comunicação e empenhar-se mesmo nesse caso e ter uma espécie de empatia também para com o cliente, vamos dizer assim. Por isso é que eu aconselhei, se possível, contratar um advogado que seja também estrangeiro ou que tenha origens estrangeiras. A integração e assistência social. No caso do pedido de asilo ser aprovado, a pessoa tem direito a vários tipos de integração, vários modelos de integração na sociedade. É o aprendizado do idioma, é acesso ao mercado de trabalho, é muita coisa que será praticamente ilimitada e aqui nesse país a pessoa tem ajuda social para tudo. Como eu disse, é só a pessoa saber quem contactar, com quem falar, que existe ajuda e apoio para tudo. E também, no caso do pedido ser rejeitado e a pessoa recorrer com o seu advogado, a pessoa também continua a ter certos direitos. A pessoa aí recebe um documento, ou seja, uma espécie de visto também, não como autorização de estadia, mas uma espécie de visto que se chama Duldung, em alemão, que quer dizer em português tolerância. Tu passas a ser tolerado em território alemão, mas também, mesmo com essa tolerância, mesmo com este Duldung, tu tens direito a entrar no mercado de trabalho. Depois de um certo tempo, eu acredito que são 3 meses, mas eu posso fazer depois um vídeo mais detalhado sobre pessoas no processo de asilo no mercado de trabalho. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Espero que tenha esclarecido as vossas dúvidas nesse aspecto. Se gostaram do vídeo, por favor, comentem aqui, digam-me algo aqui nos comentários. Mais uma vez, eu agradeço-vos pela vossa presença aqui no canal. Nós temos sido uma família maravilhosa. Os vossos comentários, os vossos e-mails. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez e continuem aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Muito bueno! Mua!